Bom, pessoal, vamos começar mais um vídeo de correção de gravação, de correções para questões do Enem. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre Roma Antiga. Sem mais delongas, iniciemos aqui o compartilhamento de tela com nossas questões de hoje. Lembrando que no mesmo esquema do vídeo passado, com questões, né, com três questões apenas, para não ficar muito cansativo, e outras coisas mais. Pois bem, então a gente já começa aqui com Roma Antiga e dois textos relacionados ao mundo antigo. Curiosamente, o primeiro aqui se refere a Solo, mas vocês vão ver que está relacionado a Roma também, tá bom? Questão 1. Texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívidas são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra, por meio da força ou de pequenas concessões. Vamos ao texto 2, então. Texto 2. A Lei das Doze Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e, potencialmente, limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Então, vamos aqui para o que a questão nos pede. Lembrando, o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que há, só para lembrar, o que é o ponto de convergência? É o ponto em comum. O que os textos têm em comum? Letra A discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. B, a invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. C, formulação de regulamentos oficiais instituiu sociedades. D, definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. E, criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então, pessoal, em comum, nesses dois textos, temos aqui a letra E, ou seja, criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Lembrando que no mundo, até o iluminismo, o que se aceitava é que os seres eram desiguais. O homem desigual à mulher, que era desigual à criança, e até mesmo dentro do próprio grupo de homens, também temos as desigualdades entre eles, a questão da riqueza, da nobreza e outras coisas mais. No mundo antigo não era diferente essa concepção, que só mudou depois do iluminismo. Tanto em Atenas quanto na Roma antiga, a criação dessas normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Acabou com elas? Não. Estrangeiros, mulheres, entre outros grupos, ainda eram deixadas de lado num bom tratamento, ou num tratamento um pouco mais digno. Vamos para a questão 2 de hoje, e ela nos diz o seguinte: com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado governaram a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram os males pelos quais a prosperidade tem a predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de: letra A, demarcação de terras públicas; B, imposição da escravidão por dívidas; C, restrição da cidadania por parentesco; D, restauração de instituições ancestrais; E, expansão das fronteiras peninsulares. Lembrando, então, o que Salúcio está citando? Ele está citando a guerra do Peloponeso, desculpa, as guerras púnicas, confronto entre Roma e Cartago pelo controle da Península Ibérica,
Norte da África e Mar Mediterrâneo. Por favor, me perdoem, gente. Guerras púnicas, que é o que eu acabei de citar agora. Confronto entre Roma e Cartago pelo controle de parte do norte da África, de parte da Península Ibérica, além do Mar Mediterrâneo. Depois de 3 confrontos sangrentos, Roma leva a melhor e pode expandir suas fronteiras para além da atual Península Itálica. Então, expansão das fronteiras extrapeninsulares quer dizer que aquela região, além da bota ou além da atual Itália, tiveram territórios agora que eram incorporados à Roma antiga. Depois das guerras púnicas, Roma se torna uma grande potência, né, chamada ali de Senhora do Mediterrâneo. Com essas expansões, já no período de transição da República para o Império, temos a Pax Romana, né, a paz imposta pelas armas ou pelo autoritarismo, momento no qual Roma chegou ao auge das suas conquistas e com estabilização de suas fronteiras. Mas, antes de mais nada, lembrando do texto aqui de Sallusto, a gente tem, né, o que ele está retratando, e que ele está falando é o processo de correspondência com a expansão das fronteiras extrapeninsulares. Então, a questão 2 de hoje também é a letra E. E na última, para fecharmos aqui, temos o seguinte, mais uma sobre Roma Antiga, hoje, neste vídeo, só sobre Roma Antiga. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro, no relativo às dívidas não pagas. O Código permitia, em última análise, matar o devedor, ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Então, a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, letra A, modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, B, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores, C, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, D, ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos, E, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Então, aqui, pessoal, está pedindo conforme aquilo que está no texto, porque então a referida lei foi um marco para o grupo dos plebeus. É inegável que ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Posteriormente, ela levou à criação do tribuno da plebe, mas nesse caso aqui, a última de hoje também é a letra E. Com a com a transformação da tradição oral em tradição escrita, era mais fácil que os plebeus reivindicassem seus direitos com base no conhecimento das leis. Então, dessa forma, pessoal, letra E, que é da última questão de hoje também, tá bom? Pessoal, então é isso por hoje mais uma vez. Próximo vídeo provavelmente será aqui sobre Alta Idade Média e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida ou questão, deixe nos comentários.